Bem-vindos ao Dia Internacional, seu programa quinzenal internacional de esquerda diária. Nessa edição, a crise ambiental global. Como esta se relaciona com a pandemia da Covid-19? O que causou o fogo no mar no Golfo do México? Quais experiências operárias recentes existem em defesa do planeta, como na greve da refinaria Total na França e contra o extrativismo na Argentina? Qual o papel do imperialismo estadunidense e como essa crise se expressa no Brasil, onde os povos indígenas vêm sendo duramente atacados? Continuem com a gente. Estamos no segundo ano da pandemia do coronavírus, que se alastrou pelo globo e cuja origem, assim como as constantes catástrofes capitalistas ambientais, demonstram novamente o quão certos estavam Marx e Engels, ao descreverem que as relações burguesas de produção, troca e propriedade se assemelham ao feiticeiro que já não consegue controlar os poderes subterrâneos que ele mesmo invocou. O trato do capitalismo com a natureza, tanto como fonte inesgotável de recursos para serem convertidos em mercadorias, quanto como depósito de resíduos, levou o planeta Terra ao limite. A mudança climática e a crise dos ciclos biológicos do carbono, da água, do fósforo e do nitrogênio, a acidificação dos oceanos, a perda crescente e acelerada da biodiversidade, as mudanças nos padrões de uso da terra e a contaminação química da indústria são algumas das terríveis manifestações de uma situação completamente inédita para a humanidade, a tendência à decomposição das suas condições naturais de produção e reprodução. Segundo as Nações Unidas, atualmente existem mais de 20 milhões de refugiados por causas climáticas, enquanto que, ao aumentar a temperatura global em mais 2 graus Celsius, estima-se que serão 280 milhões. As projeções do painel intergovernamental para a mudança climática indicam que a temperatura média global na superfície da Terra poderia aumentar entre 2 e 5 graus. Para falar como esse descontrole capitalista propiciou a pandemia da Covid-19 e também de outras coisas, hoje estamos com Caio Reis de volta. A velocidade de propagação dessa doença, que viajou de carona nas cadeias globais de produção e circulação, e a atuação do conjunto dos estados fez com que cerca de 1/3 da população mundial ficasse confinada. Foi aí as origens do vírus, ultrapassando a propaganda racista e xenófoba do imperialismo norte-americano contra a China, aliás, as duas nações mais poluidoras, e depois a gente vai falar um pouco mais disso, a origem da Covid-19 é a mesma que a de outras doenças virais, como a gripe suína de 2009, o ebola de 2014, o zika de 2016, entre outras das epidemias dos últimos anos. Como explica o biólogo Rob Wallace no livro Grandes Fazendas Produzem Grandes Gripes, a industrialização da produção de animais também industrializou a produção de pestes, já que milhares de porcos e aves estão concentrados em granjas gigantescas em espaços horizontais de produção em grande escala, o que é absolutamente funcional ao desenvolvimento e propagação de doenças. Isso somado ao desmatamento e destruição das florestas, liberando portadores de patógenos na sociedade. A humanidade criou ecossistemas físicos e sociais na terra e no mar que alteraram radicalmente as trajetórias pelas quais os patógenos evoluem e se dispersam, mas o que a gente vê é que os capitalistas tentam vender explicações de filme de cinema que ignoram a organização socioecológica, já que isso livra a responsabilidade dos governos e da indústria do agronegócio internacional. Com certeza, Caio. A pandemia do coronavírus é sem dúvida a expressão cabal deste descontrole, que nas últimas semanas provocou situações horrendas, como o fogo no oceano no Golfo do México, causado por um vazamento de gás de uma tubulação subaquática de uma das plataformas de petróleo da Pemex, com mais de 8 horas de labaredas. Em Madagascar, 400 mil estão à beira da fome e mais de 1 milhão em insegurança alimentar. A região, dependente da agricultura, recebeu apenas 50% da sua precipitação típica durante a estação de plantio de outubro, e anos consecutivos de colheitas fracassadas levaram ao esgotamento dos estoques de alimentos e sementes, do 4º ano de seca. Uma onda de calor sem precedentes no Canadá, onde o verão costuma chegar a 20 graus no máximo. Hoje são vividas temperaturas de 49 graus e mais de 600 pessoas já faleceram. Estados brasileiros como Minas Gerais, hoje com neve, também tiveram mortes registradas, principalmente de moradores de rua. O Brasil enfrenta sua pior crise hídrica em 91 anos, correndo risco de apagão devido à falta de chuva. E um prédio desabou em Miami, com uma das causas sendo o aumento do nível do mar. Se em 2019 centenas de milhares gritavam em todo o mundo que não existe planeta B, hoje este grito da greve global pelo clima é mais atual do que nunca. Em setembro de 2019 foram realizadas ações em 150 países,
com integrantes de todas as faixas etárias, denunciando a destruição do seu futuro, usando cidades como Nova York, Paris, Beirute. Para responder à crise ambiental, é importante retomar que a contradição capital-trabalho é a contradição primordial que estrutura o sistema capitalista, já que, se a relação da sociedade com o resto da natureza está mediada pela produção, é revolucionando a produção que se pode regular racionalmente o metabolismo com a natureza. Por isso que a classe trabalhadora, a classe autenticamente produtora da sociedade, se dota de uma política hegemônica e não corporativa, é a única classe que pode atuar como articuladora de uma aliança social capaz de ativar o freio de emergência tão necessário diante do desastre que o capitalismo nos traz. Caio, pode nos contar de experiências recentes onde isso se mostrou? Para começar, a gente tem a luta na província de Chubut, na Argentina, que tem um longo histórico de luta ambiental desde as décadas de 80 e 90, quando assembleias e mobilizações enormes impediram a tentativa de instalar aterros nucleares na região. Em 2013, os governos tentaram abrir a exploração das montanhas para mega-mineradoras contaminantes a céu aberto, e mais uma vez a população local demonstrou completo rechaço em um plebiscito em que 80% dos votantes responderam não ao projeto, junto com a expressão "a água vale mais que ouro", que sintetiza aí a luta ambiental histórica de várias gerações da região, contra a mineração extrativista e contaminante. Hoje são mais de 200 mil pessoas que dependem do rio Chubut como única fonte de abastecimento de água potável, e em plena pandemia essa luta recomeçou, porque o governador Alcione, que é um ex-macrista, agora aliado da Frente de Todos, do Fernandes e da Cristina Kirchner, pretende delimitar 70% do território da província para a extração predativa de ouro, zinco, prata e urânio, utilizando aí toneladas de explosivos, abusando dos recursos hídricos da região, o que pode contaminar grande parte da província. E foi respondido com dias de bloqueio de rodovias, com unidade entre os povos indígenas Mapuche, movimento de mulheres, ambientalistas, professoras, trabalhadores da saúde, a juventude e inclusive petroleiros contra os planos dos governos, dos empresários e do FMI de lucrar em cima da contaminação da região. Por isso, nós levantamos que no mundo todo é preciso proibir a mega mineração contaminante e nacionalizar a mineração tradicional sob controle operário e articular com o desenvolvimento de uma indústria de recuperação de minerais, implementando a mineração urbana de reciclagem de minerais escassos, aparelhos eletrônicos e também outros produtos. É preciso também expulsar as mineradoras imperialistas presentes em toda a América Latina, África e Ásia e confiscar os bens delas para remediar o dano feito às comunidades afetadas, assim como proibir a apropriação privada da água. Outro exemplo, dessa vez em petroleiros, ocorreu esse ano em um processo de luta contra as demissões de 700 trabalhadores da refinaria de Grandpuits, da Total, na França, que é um grande monopólio petroquímico e energético. A empresa argumentava que as demissões faziam parte de um plano de transição ecológica, seguindo a cartilha ecocapitalista e imperialista do Macron, mas o plano era, na verdade, fechar as refinarias na França para refinar em lugares próximos de depósitos de petróleo bruto, como Dubai, Índia, China e também em países da África, onde as condições de trabalho e os padrões ambientais são muito abaixo. Os trabalhadores responderam com uma grande greve e os nossos camaradas do Revolução Permanente batalharam pela auto-organização, para que os trabalhadores é que decidissem os rumos da greve, se enfrentando também com a burocracia sindical e a estratégia perdedora de negociação com a patronal. Eles formaram comitês de greve com delegados eleitos em cada turno e fizeram a direção se submeter às decisões das Assembleias Gerais. E nessa luta, denunciaram o greenwashing da patronal, que usava a bandeira do ambientalismo como marketing, quando na verdade se preparava para transferir o extrativismo poluidor para fora do país. Ainda que seja só um pequeno exemplo, essa luta conseguiu o apoio de estudantes, trabalhadores e outras categorias, assim como o movimento ecológico e ambiental, como o próprio Greenpeace, e alcançou uma repercussão nacional com os trabalhadores das refinarias de toda a França entrando em uma greve de solidariedade. Também recebeu apoio internacional de trabalhadores aqui da Petrobras, da Argentina e de trabalhadores em greve no Mianmar, que começavam a luta contra o golpe militar. Gente, que exemplo! Os petroleiros de Grandpuits se colocaram como tribunos do povo, levantando as bandeiras da crise ambiental. E não apenas na luta pelo seu direito de continuar trabalhando, essencial, mas para dar uma resposta que vai além. Uma resposta para todos os setores que defendem um planeta contra o capitalismo. É um exemplo de hegemonia operária que demonstra que fazem parte da classe que deve estar à frente do enfrentamento com todo o modelo predatório capitalista. Como Adrien Cornet, dirigente sindical lá, disse na entrevista pra gente, os trabalhadores são os mais interessados em preservar a natureza, os rios e os bosques em que eles passeiam com seus filhos. Totalmente, né? E acho importante também reivindicar aqui o legado histórico do ambientalismo nos primeiros anos da União Soviética, em meio à efervescência política, artística e cultural que se seguiu à Revolução Bolchevique.
E por outro lado, com certeza, a burocracia stalinista e os regimes relacionados a ela foram responsáveis em grande parte pelos piores desastres ecológicos do século XX, como a seca do Mar de Aral, o desastre nuclear de Chernobyl. Mas na década de 20, a União Soviética teve uma geração destacada de ambientalistas e de iniciativas de conservacionismo, com mais de 2,7 milhões de hectares em reservas ambientais para pesquisas científicas, muito apoiadas por Trotsky e pelo próprio Lenin antes da morte prematura em 24, e que foram sistematicamente desmontadas e os responsáveis perseguidos e assassinados ao longo dos anos 30 pelo stalinismo, que tinha uma relação completamente utilitarista com a natureza, taxou os ambientalistas de burgueses e levou adiante uma industrialização acelerada e a coletivização forçada no campo com práticas super ecologicamente predativas. E hoje em dia também, com as novas gerações que veem o capitalismo destruindo o planeta e criam interesse no socialismo, muita gente aí nas redes sociais parece ter a ilusão de que a China represente o socialismo no século XXI ou alguma alternativa racional. A Revolução de 49 foi liderada através de um partido exército de base majoritariamente camponesa, sem liderança da classe operária, e deu origem desde o início a um Estado burocraticamente deformado, apoiado sim na liquidação da burguesia como classe, na expulsão do imperialismo e na propriedade nacionalizada dos meios de produção. Mas as reformas iniciadas pelo Deng Xiaoping na década de 70, com apoio do imperialismo, reintroduziram elementos capitalistas e liquidaram grande parte dessa herança da Revolução, consolidando uma restauração capitalista com estética vermelha e transformando o PC chinês em um partido de gerentes e empresários. A China de hoje se caracteriza pelo forte peso que as grandes empresas multinacionais estrangeiras têm no comércio exterior, o que não é só por uma grande disponibilidade de força de trabalho ultra barata e semi-coagida, mas também por uma diminuição adicional nos custos de produção do capital imperialista na China pela total negligência ambiental que o PC chinês tem na busca por atrair novos investimentos. No caso do carvão, o consumo da China é metade do total mundial. Os investidores estrangeiros e os capitalistas nacionais têm tanta liberdade de poluir quanto de explorar a força de trabalho e se instalaram para escapar da regulamentação ambiental e sanitária dos Estados Unidos, Japão, Alemanha e França, que são potências imperialistas demagógicas que, através das suas multinacionais, são os principais poluidores do mundo. Aqui no Brasil, os capitalistas fazem de tudo para aumentar nosso custo de vida e vender para o imperialismo e os grandes investidores as nossas empresas estratégicas de energia, como a Eletrobras e a Petrobras, que, sob controle dos trabalhadores, são o que poderia garantir uma produção de energia e combustíveis ecologicamente sustentável e voltada para as nossas necessidades, e não ao lucro. Os capitalistas jogam água fora quando tem abundância, como fizeram nos reservatórios brasileiros ano passado, para em seguida queimar carvão quando chega uma seca como a atual. E as secas, elas mesmas, são fruto dessa barbárie, resultado de uma política de expansão desenfreada do agronegócio que queima a Amazônia e o Pantanal. Por isso, é urgente uma saída anticapitalista e protagonizada pela classe trabalhadora. Não podemos cair em armadilhas liberais, como qualquer confiança no imperialismo da União Europeia ou do Biden, que conseguiu a cabeça do trumpista Salles, mas que preserva o interesse do capitalismo yankee em nossas riquezas, e levanta seu projeto de capitalismo verde de maneira puramente demagógica, pois esse sistema é, de conjunto, inimigo da natureza. Marie, a perspectiva individual dos canudos de bambu e hortas comunitárias não vão salvar a Terra, enquanto os capitalistas que governam como o imperador romano Nero, incendiando tudo, permanecerem no controle. Por isso a gente precisa urgentemente buscar uma alternativa estratégica capaz de derrubar esse sistema. Também cabe dizer o seguinte, os desastres ambientais não atingem de forma igual a todos. Evidentemente, os capitalistas fazem de tudo para que os trabalhadores migrantes, negras e negros, mulheres, indígenas, paguem os custos da crise ambiental. E nesse sentido, a crise ambiental intensifica os antagonismos de classe e potencialmente também a luta de classes. A tarefa da esquerda é atuar para radicalizar esses processos, para que eles tenham como fim a derrubada desse sistema que leva ao colapso ambiental. No Brasil, as centrais sindicais, dirigidas pelo PT e o PCdoB, como a CUT e a CTB, se subordinam a uma estratégia eleitoreira das suas direções que visam a eleição do Lula e uma frente ampla com a direita em 2022. E estão olhando passivamente os ataques sendo aprovados e a catástrofe se desenvolvendo, enquanto os nossos inimigos atacam a nossa classe, os povos indígenas e as nossas florestas. Esses partidos e centrais sindicais, assim como os setores da esquerda, como o PSOL, o PSTU, o PCB e a UP, estavam unificados com partidos burgueses e a direita golpista e ex-bolsonarista,
protocolando o anti-estratégico, super impeachment que colocaria o Mourão no poder, enquanto os povos indígenas lutavam nas ruas contra o PL 490. E é essa moral e combatividade dos povos originários que a gente tem que reivindicar, e não as alianças com Kim Kataguiri, a Joyce Hasselman ou a presença dos inimigos declarados nossos, como o PSDB, nos atos contra o governo. Por isso que nós, do Esquerda Diário e do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, o MRT, reivindicamos que a esquerda precisa romper com as suas ilusões institucionalistas e de cooperação com a direita e colocar de pé um comitê nacional que exija das direções burocráticas do movimento de massas que construam uma greve geral com um plano de lutas para derrubar o governo e parar os ataques. Com a classe trabalhadora entrando em cena, a gente pode destravar uma força colossal e, como no Chile, começar a inverter a relação de forças, lutando para impor uma nova constituinte livre e soberana, onde a gente possa convencer as massas de que para que exista um futuro, os trabalhadores precisam derrubar o capitalismo. E aí, gostou do vídeo? Então dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda comentários com sugestões para você poder se conectar com a Esquerda Diário e ter a luta de classes do Brasil e do mundo na sua mão. Indicamos também a declaração "Se o capitalismo destrói o planeta, destruamos o capitalismo", com uma proposta de programa de resposta à crise ambiental socialista e revolucionário. Acompanhe também na seção internacional do Esquerda Diário nossos últimos artigos sobre a crise política no Haiti, a luta pela unidade eleitoral na esquerda argentina, o levante contra a violência homofóbica no Estado espanhol e nosso dossiê sobre a China aos 100 anos do Partido Comunista de Xi Jinping.